A Argentina fez uma das piores atuações de um finalista na história da Copa do Mundo e a Espanha é campeã pela segunda vez do torneio mais importante desse esporte. Vamos falar um pouquinho sobre esse título da Espanha, vamos falar um pouquinho sobre o que esse título representa e, óbvio, comentar sobre o jogo. Hoje nós vamos comentar sobre o jogo em terceiro plano e eu vou explicar por quê de uma maneira bem rápida. Você não precisa acompanhar futebol, você não precisa entender muita coisa sobre o esporte, nem sobre esportes em geral, para ver que a Argentina não jogou nada contra a Espanha. A Argentina não jogou absolutamente nada contra a Espanha. A Argentina fez uma final omissa. Tudo aquilo que eu falei no nosso último vídeo sobre a Inglaterra, a Argentina foi lá e fez o dobro na final da Copa do Mundo. Pegou toda a omissão, pegou todo o jogo covarde que a Inglaterra fez e replicou. A Inglaterra não conseguiu vencer a Argentina muito por conta do recuo do seu time, mas a Argentina não conseguiu vencer a Espanha por incompetência dela própria. Para começar, eu trouxe alguns números e a gente vai falar sobre esses números para poder basear o resto da análise sobre o jogo. No final dos 90 minutos, a Espanha foi campeã pela segunda vez na prorrogação e pela segunda vez vencendo por 1-0. No final dos 90 minutos, a Espanha tinha 15 finalizações, sendo que 10 foram finalizações com direção para o gol e a Argentina tinha 0. A Argentina não bateu no gol em 90 minutos. Foi a primeira e única vez na história em que uma seleção chegou à final da Copa do Mundo em 90 minutos e não conseguiu chutar uma vez no gol. Não só chutar uma vez no gol, chutar uma vez, ponto. Porque no final dos 120 minutos, depois da prorrogação, a Argentina também não tinha chutado nenhuma bola no gol. A Argentina finalizou duas vezes para fora, sem direção. E as estatísticas são da Opta, né, do supercomputador Opta. E diz aqui que a Argentina não finalizou uma vez no gol na partida inteira. E nas duas únicas vezes que finalizou para fora, finalizou sem direção. Durante todo o tempo, a Espanha teve mais de 60% da posse de bola. O time da Espanha, historicamente, foi montado para ser um time que gosta muito da posse de bola, o tic-tac, aquele futebol que ficou muito conhecido com o Barcelona do Guardiola, que rendeu para a Espanha 3 Eurocopas e 2 Copas do Mundo. Esse estilo de jogo da Espanha, do Barcelona, do tic-tac, do guardiolismo, deu 3 euros e 2 Copas para a Espanha. Tudo nesse século. A Espanha provavelmente é a seleção mais vencedora desse século, do século XXI. A Espanha garantiu 2 euros e uma Copa, com a geração de Xavi, Iniesta, Sérgio Ramos, Puyol, aquele princípio do guardiolismo, e agora ganhou mais uma Euro e mais uma Copa com a geração de Yamal, Rodri, Pedri e tantos outros nomes importantes para essa Espanha. É um time que gosta muito da posse de bola, um time que povoa o meio-campo, e no futebol atual, povoar o meio-campo igual a ganhar o jogo. Quem tem os melhores meias costuma ganhar o jogo. Quem tem o melhor meio-campo costuma se dar melhor. A Argentina, com um bom meio-campo, com talvez individualmente não tanto, mas no conjunto da obra, um dos melhores meio-campos do mundo. Eles têm uma sinergia muito boa juntos, os jogadores da Argentina. Você tem ali o Depou, o próprio Messi, que são companheiros de clube. Na Argentina você vai ter o Paredes, o Enzo, que jogam muito bem quando estão em conjunto, mas individualmente talvez não sejam nomes tão conhecidos ou populares ou diferentes como os meias da Espanha, que você vai ter como os pilares principal o Pedri e o Rodri. O Pedri do Barcelona e o Rodri do Manchester City, que acabou como o melhor jogador da Copa do Mundo. O Rodri, que por sinal foi o jogador que mais acertou passes em um único jogo na Copa. Foi na final. Ele acertou mais de 600 passes.
ou melhor, a Espanha acertou mais de 600 passes, o Rodri foi o que mais acertou passes no time espanhol. Mais de 66% de posse de bola no final dos 90 minutos. No final do jogo, mais de 65% de posse de bola. Foram mais desarmes para a Espanha, mais impedimentos para a Espanha. A única estatística que a Argentina superou foi o número de faltas. A Argentina bateu mais que a Espanha. No final dos 90, eram 19 faltas argentinas contra 13 faltas da Espanha. E no final dos 120, eram 21 faltas da Espanha contra 25 faltas da Argentina. E sobre o jogo ainda, antes da gente entrar em todo o mérito espanhol de ter vencido essa Copa do Mundo, sobre o jogo, a gente pode destacar algumas coisas. Entre elas, eu acho que o gol anulado da Espanha, para mim foi mal anulado. Eu não vi falta no lance. Eu acho que tem um contato, mas tem uma disputa de bola dentro da área, uma disputa de bola que não dá resultado, e por isso, na minha interpretação, não deveria ter sido marcada a falta. A falta foi marcada, o gol foi anulado, o jogo foi para prorrogação. Mas eu acho que a Espanha já deveria ter acabado como campeã nos 90 minutos. Nos 120, a equipe vai lá e acha o seu golzinho nos pés do Ferran Torres. Irônico, o tão criticado Ferran Torres é o autor do gol do título da Espanha. Talvez do segundo gol mais importante da história do futebol espanhol. Tirando só aquele gol do Iniesta, também numa prorrogação de final de Copa do Mundo em 2010. Falando sobre a Argentina. Um time que não criou. Um time que entrou numa proposta de tentar morder o meio-campo da Espanha, e quando eu digo morder, eu digo deixar desconfortável, tentar fazer com que a Espanha não passe a bola, e quando eu digo não passe a bola, não é não consiga achar um passe, mas achar um passe ruim, um passe sem efetividade. A Argentina tentou subir o seu meio-campo para incomodar o time da Espanha e fazer com que a Espanha tivesse que passar para o lado, passar para trás, passar para o lado, passar para trás, tentar encurralar. Só que a Espanha tem um talento com a bola no pé. A escola espanhola de futebol leva esse talento com a bola dominada no pé, esse passe curto, esse passe no chão. É o que eles mais gostam de fazer. Então a Argentina deu para a Espanha o jogo que a Espanha gosta de jogar, o jogo que a Espanha treina, o jogo que a Espanha é acostumada a jogar. E nesse ponto a gente entra num dos tópicos que é mais relevante. A diferença da escola espanhola para esse time que a Espanha tem. A única coisa que difere do comum para os espanhóis são os seus pontas que desequilibram. Dessa vez, você tinha um ponta-direita, que é o Lamine Yamal, que é um jogador geracional, que é um jogador que vai impactar toda a geração, que aos 19 anos já foi campeão de Euro sendo protagonista e agora é campeão de Copa do Mundo. Não na sua melhor atuação, mas foi campeão de Copa do Mundo. E você tem o Nico Williams, pela esquerda, jogador do Atlético de Bilbao, que não foi titular, ainda está tratando uma lesão, estava voltando de lesão durante a Copa do Mundo, mas quando ele entrou, ele mudou o jogo. Ele quis muito. Tanto que ele participa diretamente do gol anulado, óbvio, participa diretamente do gol anulado da Espanha e participa diretamente do gol do título espanhol. O Nico Williams entrou muito bem. Seus pontas que desequilibram não é uma característica da Espanha. A Espanha forma muitos meias. A Espanha tem dificuldade de formar camisa 9, por exemplo. O Oyarzabal, que jogou como camisa 9 da Espanha, não é um centroavante de origem, ele é ponta. Na origem, ele é ponta, mas ele foi pro meio para jogar como um camisa 9. E também não era um ponta de característica do Yamal, que é um jogador diferente. Você tem no time de 2010, o camisa 9 era o Villa, que também não é um ponta. Aliás, que também não é um centroavante, era um ponta e que veio para fazer a função de camisa 9 por falta de opção. Antes você tinha ali uma geração com o Fernando Torres, com o Morata, que foram bons centroavantes, mas nenhum que tinha esse time jogando, buscando um camisa 9, aquele famoso chuveirinho, coisas que, por
Por exemplo, o Uruguai é uma seleção que joga em função do seu atacante de referência, como fez com o Forlán, como fez com o Suárez, Cavani, muito tempo da sua história. A Espanha tem essa característica de ter os meio-campistas formadores de jogada, toca e busca a melhor oportunidade para fazer o gol. Por isso, teve tanto volume de jogo sem ser convertido em gol até os 106 minutos de jogo. Até o final do primeiro tempo da prorrogação, em que a Espanha vai lá, faz o seu golzinho e depois a Argentina resolve, lembra que tem que jogar bola. No final do jogo ainda, no final dos 90, o Enzo Fernandes é expulso num segundo amarelo, muito reclamado pelos argentinos, mas corretamente aplicado pela arbitragem, e logo o Enzo Fernandes, que é tão símbolo desse estilo de jogo, entendo o que eu vou dizer, mais catimbado da Argentina, bem sul-americano, ele que é tão símbolo, que é tão rosto desse time, foi o jogador expulso, que fez o gol da classificação do time para a final, foi o cara expulso. E que provavelmente custou muito desse meio-campo que já estava sendo dominado pelos espanhóis. Foi a pá de cal que a Espanha precisava para terminar de dominar a Argentina e vencer o confronto. Com isso, a Espanha chega ao seu segundo título mundial e agora está empatada com a Inglaterra, aliás, com a França e com o Uruguai. A Inglaterra é o único time dentre os campeões que ficou apenas com uma conquista. Então a Espanha ainda está longe do Brasil, 2-5, ainda está longe do Brasil, mas o que preocupa é que tem uma geração que é muito nova. E 2030, talvez, é óbvio que a gente não vai conseguir prever isso, porque é daqui a 4 anos, é muito longe para a gente prever. Mas jogando uma Copa em casa, porque a próxima Copa terá a Espanha como uma das sedes, e provavelmente a final será realizada na Espanha, no Santiago Bernabéu, estádio do Real Madrid, uma geração nova, uma geração que os principais jogadores vão estar no auge físico na próxima Copa, é muito difícil, a menos que aconteça algum Lamine Yamal da vida, algum Mbappé da vida, algum fenômeno muito imprevisível, é muito difícil não enxergar a Espanha como franco favorita para ser tricampeã em casa daqui a 4 anos. É muito difícil não enxergar isso. Antes da Copa eu falava que eu achava que ia dar França nessa Copa, mas que a Espanha já era favorita para 2030. E a França não foi campeã agora, mas sigo achando que a Espanha é favorita, ainda mais favorita para 2030, porque já não joga com o peso de precisar ser campeão. Já são campeões mundiais, vão jogar em casa e podendo, no auge físico, no auge técnico, ganhar a terceira estrela para o futebol espanhol. Lionel Messi se despede da Copa como o segundo maior artilheiro da história das Copas do Mundo, com um título, com 3 finais disputadas, com 2 vezes sendo eleito o melhor jogador da Copa do Mundo, mas não foi dessa vez, Messi. Não foi dessa vez. A Espanha é campeã. O Messi ficou chupando o dedo, o Messi chorou no finalzinho. Tadinho nada. E ficamos por aqui. Agora vamos voltar pro nosso Campeonato Brasileiro, pro nosso Sul-Americano, nossa Libertadores, coisa que a gente gosta. E fiquem ligados aqui no Luque Analisa, que a gente vai trazer muito conteúdo para falar sobre o futebol brasileiro, para falar sobre o futebol europeu. Tá voltando a temporada da NBA também, a gente pode comentar um pouco sobre isso. Me siga também no Instagram, as redes sociais estão aqui embaixo na descrição. Até a próxima e muito obrigado por ter assistido. A Espanha é campeã, hein?